Imagens de câmera de segurança mostram Hendrick manipulando a votação interna da seleção sobre formação tática. E o que veio depois é ainda pior. Esquema de apostas envolvendo familiares dele explodiu na concentração. Não foi uma discussão qualquer. Não foi mal entendido. Não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim há dias das estreias da Copa. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Intermediários de Hendrick teriam lucrado cifras altas prevendo exatamente qual seria a escalação dele. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa 2026. Quando isso acontece a dias da estreia, não é um problema qualquer. Estamos falando de racha no vestiário, de autoridade técnica comprometida, de uma convocação que pode desabar antes do primeiro jogo. A meritocracia do futebol vira pó se alguém conseguir votar sua entrada na escalação, através de manipulação. E os bastidores disso são piores do que parece, porque envolve dinheiro não regulado, circulando nos bastidores da seleção. Tudo começou quando Hendrick chegou à concentração em Orlando, na Flórida, com status de promessa geração 2026, 19 anos. Saído recentemente do Palmeiras, com 58 gols em 152 jogos. Integrado ao Benfica em 2024 com contrato de gigante. Primeira Copa do Mundo dele, primeira oportunidade real de entrar como titular. Só que a disputa pela ponta direita era acirrada. Vinícius Júnior consolidado, Rodrigo experiente, Luiz Henrique em ascensão. Carlo Ancelotti havia dito em coletiva anterior que a formação tática ainda estava em aberto, que ia mesclar veterania com juventude. Hendrick viu a brecha e começou a se mexer. 72 horas antes da coletiva de convocação, auditório do CT da concentração. Ancelotti anuncia uma votação sobre esquema tático. Seria 4-3-3 ou 3-5-2. A decisão era democrática, aparentemente. 25 jogadores em semicírculo. Hendrick, sentado entre Vinícius Júnior e Rodrigo, intervém repetidas vezes. Questiona alternativas da formação 4-3-3, fala que ela abriria espaço para ele na ala direita. Depois sai da sala para tomar água, segundo informações que circulam. Mas, na verdade, o que vazou depois é que ele passou a ter conversas bilaterais nos corredores da concentração. Com Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Danilo. Câmeras de segurança teriam captado gestos, trocas de olhares, movimentos com a cabeça. Sem áudio, mas o padrão era suspeito. Votação volta. Resultado: 14 votos para 4-3-3. Exatamente a formação que titularizaria Hendrick. Velocidade anormal de mudança de voto em relação às sondagens informais dos dias anteriores. Marquinhos capitão para a sessão e questiona o resultado em voz alta. Silêncio incômodo no auditório. Ancelotti faz cara de quem sabe que algo não fechou, mas valida o resultado mesmo assim. Horas depois, auditoria interna acionada por denúncia anônima. Sim, alguém dentro do CT denunciou. Começa a cruzar dados. E é aí que encontram o que ninguém esperava. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que veio antes. Hendrick chegou nervoso à concentração, ouvindo pressão de empresário. Antigos boatos de que intermediários seus exploravam apostas esportivas há meses. Uma lesão de Alexandro, alguns dias antes, havia redefinido a estratégia defensiva. Abria espaço para o 3-5-2, que favorecia laterais de ataque. Hendrick viu a oportunidade. Tinha gente apostando nele. Tinha gente que lucrava se ele fosse titular. De um lado, Hendrick, movido por ambição precoce. Necessidade psicológica de validação imediata. Primeiro contrato europeu recém-assinado e a obrigação de cumprir promessa de craque desde a base. Do outro, o vestiário inteiro, que funciona por hierarquia, por meritocracia, por respeito ao que você conquistou em campo. No meio, Carlo Ancelotti, técnico encurralado entre a escolha técnica e a pressão política. E a CBF inteira observando, sabendo que se isso vazar errado, vira crise institucional. Agora segura, porque é aqui que tudo desanda. Fontes próximas ao departamento jurídico da CBF garantem que movimentações financeiras suspeitas foram detectadas em contas bancárias de familiares e intermediários do Hendrick. Apostas preditas em plataforma não regulada, apontando exatamente a escalação dele como titular. As cifras circulam entre R$180 mil e R$320 mil nos 10 dias anteriores ao anúncio oficial. Áudio de conversa privada entre Hendrick e intermediário teria circulado em grupo restrito de staff, mencionando o retorno financeiro se a votação saísse como planejado. Dizem que existem mensagens de WhatsApp que não vieram à tona. Possível exame grafológico de e-mails de casas de apostas, que teriam incluído o nome de tio de Hendrick
como beneficiário. A denúncia anônima que acionou a auditoria teria vindo de alguém muito próximo, talvez até do vestiário. As reações começam agora. Vestiário divide completamente. Veteranos como Neymar, mais de 100 capes internacionais, veem em risco direto a hierarquia que sustenta a seleção há décadas. Sentem-se desrespeitados, porque se a votação pode ser manipulada, qual é a confiança em outras decisões do técnico? Casemiro, que divide vestiário com Neymar há mais de uma década, está silencioso, pesando. Marquinhos isolado no dilema. Proteger o capitão que bravamente parou a votação, ou expor publicamente a fraude e abrir um racha que pode não fechar. Jovens como Gabriel Martinelli e Ryan argumentam que todo mundo que entra quer jogar. Qual é o problema real? Comissão técnica muda, esperando ordem de cima. A CBF confirma investigação interna em andamento, mas não comenta prazos. Nota oficial genérica. Torcida nas redes explode. Metade defende Endrick, diz que merecia mesmo jogar. Tira de letra, outra metade clama por corte. Diz que escancarou a podridão. Imprensa começa a chamar intermediários para depoimento. A assessoria de Endrick nega tudo via nota, sem detalhar. Agora Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins e o prazo está correndo. Se confirma o resultado da votação e mantém Endrick na escalação, a autoridade técnica dele vira pó. Como confiar em outras decisões se essa foi viciada? Mas se tira Endrick, agora que vazou, admite falha na gestão do vestiário e valida que denúncias mudam resultado, sinalizando para próximas vezes que alguém denuncia algo sobre qualquer um e cai também. A escalação muda drasticamente. Rodrigo ou Luiz Henrique ocupam a ponta. Tática se redefine. As chances do Brasil na Copa não mudam por um jogador só, mas o clima do vestiário muda. CBF enfrenta processo junto à FIFA se as apostas forem comprovadas. Multa, sanção, credibilidade perdida por uma década. A estreia do Brasil é em 15 dias. Janela para substituição abre até 7 dias antes. Tempo apertado, muito apertado. O peso do que aconteceu é imenso. Uma votação manipulada. Um esquema de apostas paralelo. E a seleção brasileira com racha exposto antes de pedir licença. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Pode vir mais áudio, mais transferência bancária, mais confissão. Para você. Endrick forçou entrada na Copa com esquema e quase ninguém viu. Ou a CBF construiu uma narrativa para afastar um incômodo. Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.